Fala pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo a mais um Sim do Estoque, o último episódio da terceira temporada. Mais um episódio com meu amigo Cícero Rocha para falar hoje de integração de gerações. Se você sabe o que é isso, comenta aqui nos comentários, pode ser eu sei. Se você não sabe, fica até o final, que no final tem um sorteio, tá? Para quem ficar até o final do vídeo. Durante o episódio, eu vou dizer qual foi a hashtag. E lá no final, eu vou dizer como que vai ser o processo. E aí você vai ter que ouvir o vídeo todo e assistir ele por completo. E não só jogar pro final para ouvir qual é a hashtag e colocar para participar do sorteio. Então, Cícero, muito bem-vindo mais uma vez. Muitíssimo obrigado por ter aceitado de novo esse convite e estar compartilhando com a gente. Episódio passado sobre aspectos de ESG nas empresas familiares e não familiares, voltadas para a construção. Um episódio muito bacana, com bastante conteúdo, então eu aconselho você a voltar lá. Se você gostou, curte o passado e já curte esse daqui, porque se não for melhor, vai ser muito melhor do que o passado. Beleza? Então, Cícero, boas-vindas. Você dispensa apresentações. No episódio passado ele já se apresentou, tá? Então, se você não escutou o episódio passado, eu não posso fazer muita coisa. Perfeito. Sinto muito feliz de estar com vocês. Eu sou Cícero Rocha. E há algumas décadas aí eu me dedico a estudar as empresas familiares, né? Exatamente. Provavelmente você que está nos assistindo é uma empresa familiar. Verdade. E se ele não viu o episódio passado, ele tem que descobrir o que é a empresa familiar, que tá lá toda essa explicação, né? Perfeito. E aqui o nosso objetivo, como foi no anterior, que tratamos do ESG, não entrar na parte técnica, o como, mas acima de tudo, por quê? Aquele episódio, nós aprofundamos muito, por que ESG? Para que isso? Antes de meter a mão no bolso, antes de começar a fazer isso, né? O porquê. E hoje nós vamos entrar por que integrar gerações numa construtora, numa empresa familiar. Então, para a gente começar, como a gente já sabe o que é empresa familiar, a integração de gerações em uma empresa, ela serve somente para as grandes empresas ou para as pequenas empresas também? Para todas as empresas, né? Inclusive, até para quem não tem empresa, integrar gerações em casa é super saudável. E por que é que eu estou trazendo, né, quando você me falou desse tema? Porque está se falando muito de sucessão, formação de herdeiros, né? E eu vou repetir e vou tentar explicar aqui. Não faça sucessão, nem forme herdeiros. Isso é 2 equívocos. Porque sucessão é um evento. Tira o pai e bota o filho. Herdeiro. Organiza a herança, quando morre, tá aqui a herança. Mas o que a sua empresa precisa, o que você precisa, o que sua família precisa, o que o seu patrimônio precisa, é de você integrar as gerações. Porque uma empresa familiar, ela é um corpo vivo. Então, o que é o corpo vivo? Ele vai se regenerando constantemente. Através do quê? Da integração de um passado com o futuro. Assim também é nas empresas. Existem as novas gerações chegando, que não vêm para ficar no lugar da geração anterior, vêm para se integrar. Por que isso é importante? Porque a gente vê muito, por exemplo, sucessão. Fica o filho sendo treinado para ser igual ao pai, o pai e a empresa querendo que o filho seja igual ao pai. E não é. Aliás, nem deve ser. Porque a chegada de uma nova geração, ela oxigena, ela prepara o futuro, abre portas para a inovação. Mas numa sucessão, o que é que faz? Se ignora tudo que o pai fez antes, porque começa tudo que o pai fez, foi antiquado. E aí perde uma coisa extremamente importante das empresas, as tradições, o DNA, que o filho até traz. Mas ele começa a ser condicionado, tem que ser diferente do pai, né? Ou tem que ser igual, não é, você precisa integrar as 2 gerações. E isso é um processo que se deve começar com o nascimento da criança. Vou dar um exemplo prático. Eu faço isso
com uma neta que hoje tem 2 anos de idade. E é muito comum, devido ao treinamento que a gente faz, a minha filha fala, o nome da minha neta é Cecília. Pai, olha o vídeo aqui da Cecília. Cecília, você está onde? Eu estou me arrumando para trabalhar. Você vai trabalhar onde? No Instituto Empresarial, que é a empresa da nossa família. Então, por que ela vem sendo preparada? Porque a gente quer integrar gerações. Ela vê o avô, vê a mãe, vê eu, vê a avó, tá? De uma forma integrada e não estanque. E essa integração não envolve só pessoas, envolve também integrar a empresa. Porque a equipe, os colaboradores, têm um papel muito importante nisso. E a gente precisa preparar isso para eles, porque senão eles ficam. Um toma partido pelo pai, o outro toma partido pelo filho. E aí nos processos que acontece, você chega dentro da empresa, tem 2 partidos. O partido que apoia o filho, uma área da empresa, e outro partido que apoia o pai. E ao contrário, era para ter... Mas, por que isso? Porque é um processo educacional. E normalmente mal induzido. Muito comum eu vejo isso no ambiente feminino, nas consultoras. Porque se caracterizou como um ambiente masculino, como fosse naquela época, que engenheiro tinha que carregar caco de cimento e carregar ferro nas costas. E a obra ficou muito com aquele caráter masculino. E as meninas hoje com potencial enorme. E a maioria das nossas filhas, elas vão vir para ser donas. Tem que conhecer da dimensão técnica, tem que aprender a fazer orçamento, as manhas dos projetos, mas tem que haver uma integração. E essa integração necessita de um entendimento, inclusive de culturas. Eu vejo processo de sucessão que é feito só com os institutos jurídicos. O advogado chega, monta as minutas, a herança vai ser isso, o acordo de sócio é assim. Se fosse assim, casamento era uma beleza, né? Chegava no cartório e disse, agora eu quero um contrato que eu vou casar com a Mabel aqui e vamos ser felizes. Faça um contrato pra gente ser feliz. Ajuda, mas é... Então, por que eu proponho uma integração de gerações? Primeiro, para que o empresário, a esposa, a família entenda que isso quanto antes começar, melhor. Porque se você demorar, você vai ficar, como a gente diz na linguagem popular, numa sinuca de bico. Só vai ter uma saída para o seu negócio. Ou fechar ou vender. Aí vai todo mundo correr para vender, né? Porque os próprios filhos vão chegar e vão dizer, não, pai... Vende. E aí, né, o comprador vendo uma situação dessa, passa aquele cheque gordo na frente. E, gente, eu tenho várias construtoras que eu conduzo. É de dar pena. Eu tô com 2 aqui no Nordeste, já estão com 2 anos de depressão depois que venderam os negócios. Por quê? Porque é a vida do cara. Você dizer que não é um sonho de um pai ter um filho, uma filha trabalhando com ele... Conheço isso. Ele pode não saber como é que faz. Aí isso aí tu deixa comigo. Que isso aí é coisa de médico. É metodologia. É ciência. Mas queria lhe dizer a notícia boa. Tem como fazer isso. De forma técnica, científica. Procurem especialistas. Né? Eu tenho até... O Rafael aqui teve uma iniciativa muito interessante. Acho que foi há 2 anos atrás. Juntou vários jovens. Foi 2 anos atrás. Passamos o dia. Inclusive, eles trouxeram... Não estava nem convidado, me vieram 2 ou 3 pais. Rapaz, e ele me dizendo hoje o progresso desses jovens que participaram desse evento, dos pais que hoje eu encontro. Mas eu sei que nos assistindo agora tem centenas de construtoras. Com certeza. Que não sabem como é que faz isso. Que olha os filhos dizendo, não, eu quero ser médico. Não, agora eu quero ser juiz. Às vezes você olha, o avô era engenheiro, o pai era engenheiro. Outra coisa, não é obrigado o seu filho, a sua filha, ter... uma construtora, mas você tem que ensinar desde criança a fazer negócios. Com certeza. E hoje a nova geração, que eu cuido de vários, eu não conheço um que não seja empresário. Antigamente, não, esse menino é muito tímido. Hoje aquele tímidozinho é um hacker, tá? Ou desenvolveu um app. Quando cuida fica mais rico que o pai em frações de segundo. E ele não era, no modelo tradicional, o empresário. Uhum. Agora, é papel da família, é papel de você, empresário, é papel, inclusive, do Sinduscom, né? Criar um ambiente de diálogo sobre isso, para que a família que está chegando, porque eu alerto, as escolas estão perdidas com esse assunto. Porque você chega lá, os cursos ou vai ser engenheiro, ou vai ser médico,
ou vai ser advogado. E essa geração atual, ela é multi, hein? É multi. Eu tenho filhas que ia se tornar engenheiro do ITA, fazer medicina, e sabe o que elas fizeram? Essa no caso, comunicação. É uma pessoa de comunicação, mas uma empresária fantástica. Tá? Então, essa integração de gerações. Primeiro, o mapa mental dizer, eu estou num processo de integração de geração. Nasceu um filho, um sobrinho, é uma integração de gerações. Não caia na armadilha de fazer sucessão ou de formar herdeiros. Porque senão você não vai ter continuidade. Porque as gerações têm que entender que além de prosperar o negócio, de elevar o patrimônio, ela tem que também cuidar da harmonia da família. Ela tem que cuidar das gerações, da felicidade das gerações anteriores. Vejo muitos pais hoje que a única coisa que tem na relação com os filhos foi a herança que deixou. Uhum. Isso não tem sustentação. Acaba também, né? E o pai daqui um dia não tem mais o que deixar de herança. Então os filhos não têm, os pais me dizem, meus filhos não têm mais sensibilidade comigo. É claro, você passou a vida inteira só querendo formar ele para ser herdeiro. Não foi formado para cuidar da família, para serem pessoas felizes. Vejo muito, nessa formação, nessa integração de geração, aqui uma dica para você, empresário, pega papel e caneta. Jamais chegue na sua casa falando mal da sua empresa. Jamais. Porque você está formando uma geração seguinte. Se você fala mal do seu negócio, fala mal que trabalhar é uma luta, que é uma guerra, os seus filhos não vão querer trabalhar no seu negócio e principalmente com você. Então, se não tiver essa visão, que é uma integração de gerações, você vai deixar, eu encontro muito isso. Não, meus meninos são muito pequenos. Porque a visão do pai é fazer sucessão. Sim. Quando ele estiver grande, quando ele se formar, que eu vou levar para a empresa. E a gente escuta muitos cases de grandes empresários em segunda, terceira geração, que desde novos eles iam nas férias para as empresas, iam trabalhar, iam, sei lá, levar papel, fazer qualquer coisa para contribuir e ver que aquilo não é um inferno, ver que aquilo faz parte da rotina, entender o que é que o seu pai ou sua mãe faz no dia a dia deles, porque se você perguntar para muitas crianças, eles não sabem o que os pais fazem. Isso que você está falando é uma verdade e uma prática. Para não dizer que eu estou fazendo isso em grande, eu estou fazendo aqui no Ceará, lá em Sobral, um grupo chamado Grupo São Domingos, que a gente nas férias já tem uma metodologia específica, tá? Para fazer essa interação. Agora a gente tem que ter método, porque o cuidado tem que ter, fazer isso sem método, é pegar o filho, não, eu estou treinando o meu filho aqui, ele vai passar um período em cada área. Aí eu disse, cuidado para você não pegar um Neymar e botar ele 1 ano no gol, 1 ano na zaga, para depois descobrir que a camisa dele é 10. E o que você tem muito? Jovens traumatizados, jovens que não querem... Por quê? Porque foi feito na marra. Isso é coisa de especialistas, né? E aí eu acho muito importante eu estar participando de um programa como esse, porque é um sindicato, um Sinduscom, que pode dar essa oportunidade a quem está nos assistindo. Sim, como é que funciona isso? Será que é aplicável para a minha pequena construtora, para a minha pequena empresa? No livro ele fala muito sobre isso. Sim. Né? Vou só pedir licença. Você, família, negócios e sócios. Uma relação desafiadora. E ele fala que em nenhum momento ele fala de sucessão. É uma relação. É um ser vivo. É um ser em constante movimento e em constante mudança, né? E já soltando a hashtag, tá? Hashtag para ganhar esse livro aqui, ó. Gerações Sinduscom. Comenta, Gerações Sinduscom. E aí você vai estar participando do sorteio desse livro aqui, que eu já li. É fantástico. É muito bom. E você começa a entender as coisas como elas funcionam. Independente se você tem uma empresa familiar ou não. Mas se você é empresário, em um determinado momento você vai estar numa posição de empresa familiar. Sim. E quando a gente fala preparação, né? As pessoas pensam, preparar meu filho para o financeiro. Por exemplo, uma das preparações que hoje eu estou fazendo para os jovens é preparar sobre a morte e o luto. Eu vejo jovens fazem cursos de herdeiros nos Estados Unidos, eu digo, o que você entende sobre luto e morte? Como assim, professor?
Aí não lhe prepararam sobre isso, não. É a única certeza que a gente Pode tem acontecer amanhã. Vida. Eu vi famílias que implodiram agora no Covid, tá? Por quê? Porque os conselhos dessas empresas só falavam de financeiro, de obra, de projeto. Não preparou. E a família se desestruturou, amigo. Morreu o fundador, morreu a mãe, desestruturou. Os filhos têm pavorosa, com brigas judiciais. O desconhecido, né? Como ele não é comentado, ele não é conhecido, ele não é ensinado. Porque não tem essa visão que empresa familiar é um ecossistema. Tanto é que a governança da empresa familiar é um tema que eu criei, é uma governança ecossistêmica. Não é só da empresa. Envolve governança da família, envolve governança do sócio e envolve governança da empresa. Então, promover essa integração de gerações é riquíssimo, inclusive para a velhice de quem está nos assistindo. Sim. Porque se eu formo só sucessor, eu vou ter um filho que é um bom executivo na empresa, mas não é um bom filho, não é um bom pai, não é um bom esposo. Porque se eu deixar só para o último momento e treiná-lo só na profissão como executivo, eu perco toda essa caminhada. E anote, papel e caneta. Eu sou professor de muitos jovens, empresários, CEOs, mas eu sempre digo, os melhores professores são os pais, quando bem orientados. Foram os nossos principais professores e serão eternamente. Mas precisam ser orientados. É o único professor que vai estar contigo do primeiro dia ao último dia, na teoria. Aliás, nem na teoria, porque ele vai antes. Mas todo professor ele precisa ser ensinado de alguma forma. E a gente tem na nossa história, né, assim, nas gerações anteriores às minhas, às suas, que essa distância pai e filho, ela vem reduzindo com o tempo. Antigamente era uma distância muito grande. Hoje essa distância ela foi diminuindo. O diálogo hoje é algo mais presente dentro dos lares. Se você pegar 30 anos atrás, você não via diálogo dentro de casa. Não era comum, digamos assim. Existia, mas não era comum. Hoje já é algo bem mais comum, já é algo bem mais aberto. Quem fez esse diálogo há 30 anos atrás, hoje está colhendo frutos que essas famílias que não fizeram não estão. Que são os grandes empresários que hoje estão na segunda e na terceira geração. Porque se foi esse comportamento, ele foi adotado há muito tempo atrás. E eu gosto muito e eu admiro muito a cultura japonesa nesse processo. Que é um país que ele pensa 24 horas na família. A empresa mais antiga do mundo é a empresa japonesa, familiar, se não me engano ela tá na 50ª geração, uma coisa assim, é um hotel. Numa cidade japonesa. E eu falei assim, caramba, eu achando que 50 anos era muito. O cara tem 50 gerações. E isso é cultura. É algo que passa de pai para filho, é algo que é dentro de casa, que você cria e você cultiva aquilo. E se você parar de regar, aquela planta morre. Olha, o que você está dizendo é fabuloso, Rafael. Nós estamos entrando numa era do storytelling. A empresa tem que ter story brand, tem que ter história. Tem que ser genuína. Cada vez mais nós vamos comprar um produto porque ele é genuíno. Cada vez mais nós vamos nos distanciar de produtos que são muito industrializados, que tudo é igual. Eu gosto de colecionar tênis. Porque o valor dos tênis hoje ele tem história. Ora, a empresa familiar... Eu não vejo você colecionando tênis. É igual como me viram um dia desse, uma foto minha correndo de moto no autódromo, né? No autódromo. De Macacão. Sim, esse hobby eu já conhecia, mas tênis é novidade. Mas por que é interessante? Porque os tênis hoje, eles têm histórias. De fato. História. Eu coleciono no sentido mais para dizer, porque eu trago isso para a empresa familiar. O que é que eu quero mostrar com isso? Toda empresa familiar, ela tem uma história genuína que é só dela. Tem um valor sentimental daquele. Rapaz, aí quando vai crescendo, o cara quer começar a copiar o outro. Vejo muito. Pego o planejamento estratégico de empresas familiares, que eu olho, isso aqui você tirou da McDonald's, isso aqui você tirou da consultora tal, mas não é dela. Que é a história. E o cliente, cada vez mais, vai pagar por isso. Eu já venho, no mínimo, há 15 anos dizendo,
as empresas familiares vão dominar o mundo. Então, Amém. Cuide da sua. Sim, seja. É porque assim, os dados de empresas familiares também, a empresa familiar ela é muito discreta. Sim. Você olha ali na Forbes, tá? A família mais rica do mundo, elas não estão ali, viu? Então não. As fortunas estão ocultas, não porque elas são muito discretas. Sim. Tá? Ali tem famílias suecas que não saem ali, Não, tá? aqui, Que são donas de grandes companhias, tá? A gente vive isso aqui no estado da gente. Pronto. Tem grandes famílias aqui que... Entendeu? Então, se não tiver cotado na bolsa, você nem sabe. Porque esse é meu dia a dia lidando, né? Então, elas estão dominando o mundo. Eu mostro isso cientificamente. Por quê? Porque elas têm alma. A performance dela é superior. Tá? As pesquisas na Europa, principalmente, que são muito avançadas, mostram claramente. Por exemplo, o Brasil pega muito como referência de conceito de empresa familiar os Estados Unidos. Mas é na Europa. Sabe onde é que tem a maior concentração de empresas familiares no mundo? Na Europa. No Japão. O país que mais domina financeiramente o mundo. A Alemanha. Ah, sim. País, Também. de fato. A Europa não é um país. Entendeu? Então... Ela tem umas empresas bem antiguinhas, né? E não só isso. A cultura. A Itália também, tá? Muito forte. Né? A Espanha. Então... E o Brasil, cara, é um berço de empresas familiares fantásticas. E jovens ainda, né? Sim. E outras já com 30, 40 anos, né? A gente já tem umas empresas com quase 100 anos no Brasil, ou mais de 100 anos. Sim. Lamentavelmente, algumas foram vendidas e tal, Sim, né? sim. Mas eu defendo uma tese. Nos próximos 20 anos, as 200 maiores empresas do Brasil vão ser empresas familiares que hoje são médias empresas, ainda não são grandes. Não são as grandes que estão. Porque as pequenas e médias, né, eu digo, de cada 100 clientes que eu atendo, tá, 98, 95 são as pequenas e médias. Os grandes, como chegaram àquele status, né, aquela situação... Eles já não criam mais sucessores, só herdeiros. Perde a acessibilidade, né? E perde a acessibilidade. Porque a empresa familiar é interessante, ela tem uma fase que ela adoece. Exatamente no sucesso. Quem estiver assistindo, anote, a pior época de uma empresa familiar é o sucesso. Porque ela perde a acessibilidade do DNA dela, tá? E ela começa a querer copiar DNA de outros, querer ser outros, e perde a identidade. Aí ela começa a descer o vale da morte. Só que ela não desce em 1 ano, 2. Uma empresa familiar leva em média 10 a 15 anos a se contaminar e decair. Só que depois que ela entra pro vale da morte, é muito desafiador. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Interessante. Isso é ciência. Tem mais alguma coisa que eu acho que assim, sempre vai ter alguma coisa para falar. Porque todo dia aparece uma novidade, todo dia aparece um case novo. Todo dia essas empresas familiares, elas começam a ser vistas de forma diferente, porque elas são muito ocultas, né? E hoje em dia, nessa sina da informação, dos dados, as informações estão circulando com uma velocidade muito maior. Então, assim, digo por mim, né? A gente tem uma empresa, a empresa esse ano fez 51 anos. E às vezes eu converso com amigos e tal, e a pessoa assim, sério? Eu falei assim, sério. Tem 51 anos. E aí eles... Mas isso existia há 50 anos? Sim, existia há 51 anos. Existia um pouquinho mais, e a gente formalizou, né? Então, essas empresas, elas estão começando a aparecer cada vez mais. Elas estão começando a ser vistas. Então, um fenômeno interessante também é que tem empresas familiares... algumas que eu acompanho, que elas não faziam integração em gerações, mas em um dado momento fizeram isso, rapaz. Aí dá certo. Não, mas chega uma nova geração que ela quintuplica. O que levou 30 anos pro avô fazer, ele em 5, 10 anos ele faz assim. Porque a geração integrou, sem perder, entendeu? A essência, mantendo. Uma coisa que você colocou aí, se teria outro assunto dentro desse... Pra gente finalizar, né? E eu queria falar que nessa integração de gerações, quem mais está precisando de ajuda é a geração atual, não é a nova.
Então, pais ou avós ou avós que estão à frente dos seus negócios, Sim. estudem sobre isso. E aí, eu quero ver, principalmente essas pessoas, colocando a hashtag, tá? Quem não sabe o que é hashtag, que às vezes não tá muito ali no ramo, pede pro filho ir lá no Instagram e fazer o comentário. Né? O comentário ele já foi divulgado aqui. Para você concorrer a esse livro, também está nas livrarias, você pode comprar no Amazon, não vende? Vende no Amazon? Sim. Vende no Amazon, mas você vai receber em casa, de graça. Tanto e-mail físico como e-mail eletrônico. Tem lá. Maravilha, para você entender e aprender, e eu garanto para você, pai ou avô, você chegando com material desse para preparar seu filho ou seu neto, ele vai ficar extremamente feliz em saber disso. Porque ele vai ser visto e vai ser bem-vindo dentro da empresa. E ele não vai estar ali somente porque é seu filho ou porque é seu neto. Mas ele vai ter o entendimento do motivo dele estar ali. Não é apenas para continuar a empresa. É para fazer a empresa crescer, é para fazer a empresa melhorar. E vocês não vão fazer isso sozinhos, não. Vocês vão fazer isso juntos. Perfeito. E quando eu falo integração, é porque você, pai, avô, tio, que está interagindo com uma nova geração, você não vai morrer mais com 60 anos como antes. Assim seja. Você vai... É porque não é eu que digo, é a ciência. A probabilidade de você viver mais de 100 anos vai ser enorme. E a pergunta é o seguinte: se você não procurar trabalhar com essa geração atual, o que você vai fazer depois? Aliás, o que é que vai valer a pena fazer depois do que tá treinando um sobrinho, treinando um filho, tá orientando? Gente, isso é fantástico. É o sonho de qualquer bilionário. E você pode fazer isso desde que comece a fazer isso agora. Pra gente ir encerrando, tá? Pessoal, eu vou deixar o livrinho aqui em pé pra vocês não se esquecerem dele. Eu vou dar uma colher de chá pra vocês. Pra quem não sabe o que é colher de chá, é facilitar um pouco o processo no famoso cearês da gente. Hashtag, pessoal, é Gerações Sinduscom. Então comenta, deixa aqui nos comentários. Pode ser no YouTube ou no Instagram, mas no Instagram vai ser mais visto. A gente vai estar sorteando esse livro, vai estar entregando para você. A equipe vai entrar em contato para poder pegar seu endereço, suas informações e estar enviando esse livro para você. Cícero, sei que você tem alguns recados para os nossos ouvintes. Se você pudesse deixar esses recados. Bom, dizem que há 2 momentos para a gente plantar uma árvore. Um era 20 anos atrás. E outro é hoje. E outro é hoje. Então, meu amigo, minha amiga, começa hoje. Ah, porque meu filho já... Começa hoje. Começa hoje. O processo de transformação, ele é um processo educacional, mas que ele exige também coragem e força. Você precisa coragem e força para iniciar isso. Não subestime. Pessoas e família é algo divino. Empresas é do século XIII para cá. Não estou dizendo que você vai excluir sua empresa. Estou falando de ordem de prioridade. E olha ao seu redor que tem uma nova geração fantástica de criança, jovem, até adultos de 25, 30 anos, como eu estou aqui dizendo, que precisa de você. Mas se você que está me assistindo é um jovem, pega a gravação disso aqui e assiste com seu pai, com a sua mãe, com o seu avô. Eu te garanto, ele não vai ficar da mesma forma. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Mais um Sindus Talk. Agradeço mais uma vez ao meu amigo Cícero por estar compartilhando desse conteúdo e levando esse conteúdo para você no conforto da sua casa, do seu carro. Você vai estar ouvindo isso em qualquer lugar. Lembre-se do sorteio. Vai ficar disponível até a próxima terça, tá? Na terça seguinte, a gente vai estar divulgando o vencedor do sorteio. Então, passem a semana aí comentando para vocês, quem sabe, ganhar esse livro. E a gente conseguir ajudar mais uma família empresária no nosso país. Cícero, mais uma vez, muito obrigado. Próxima terça-feira a gente está com uma temporada nova, a 4ª temporada para você. E eu vou dar um spoiler. Próxima temporada vai ser sobre áreas de uma construtora. Então, se você não sabe como é que uma construtora funciona,
Porque a gente já viu como o prédio ele é construído, que foi nossa primeira temporada. Segunda temporada foi a segunda metade do prédio. Né? De fato, a construção em si. A primeira foi só o projeto, como viabilizar, como estudar, como preparar, até entrar no canteiro. Depois que entrou no canteiro. Terceira temporada foi mostrando para vocês os benefícios do Sinduscon, que esse aqui é um deles. Mas que o Sinduscon é um mundo, com várias comissões, com muitas pessoas interagindo dentro desse ecossistema. E agora na quarta, para você que tem sua construtora e está formatando ela, entender quais são as áreas que vão ter dentro da sua construtora. Claro que a construtora menor, ela vão ter pessoas que fazem mais de uma área. E na medida que ela vai crescendo, ela vai entendendo a necessidade de formatar essas áreas individualmente. Então, Cícero, muito obrigado. Se você puder dar um abraço aí pro pessoal, mas próxima terça-feira, 7h da manhã, a gente tem mais um episódio para você. Eu só tenho a agradecer a você, né? Aqueles que nos assistem. E vamos que vamos, porque é para frente e para cima que se anda, né? Amém. Então, pessoal, próxima terça-feira, 7h da manhã, com o primeiro episódio da quarta temporada, episódio 62. Mais um episódio aqui para você. Então, até a próxima. Valeu.